Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. A análise de hoje é esse livro, essa graphic novel Social Fiction da Chantal Montelier. Foi publicado pela Comic Zone. Eu, eu não conhecia essa escritora francesa, e aí assim que eu tive a oportunidade de comprar e ler esse livro daqui, eu pensei assim, pô, tem que fazer uma resenha, porque esse livro é muito interessante, principalmente para quem como eu gosta de distopias. Eu sou muito, quer dizer, eu não gosto de distopias, mas eu gosto de filmes, literatura que tratam de distopias, né? Eu gosto da maneira como se extrapolam a realidade. E essa obra daqui é bem premonitória nesse sentido, né? Ela compila esse é um encadernado que compila três histórias curtas, né? Ou médias. Wonder City, que saiu ali mais ou menos em 83, Shelter, que foi 78, 79, e 1996, que foi 76 e 78, né? Vem até com marcador de página. As edições da Comic Zone são ótimas, assim, a gramatura. Então, a edição vem com um texto, né? Um texto de apoio. Essa é a Chantal. Ela vem contextualizando, né? E aí o que acontece? Eu não vou me estender muito na trama em si, né? Essa daqui é a arte da Chantal. Então, assim, se você se preocupa com o traço e tudo mais, se quiser ter uma noção se a arte dela é boa ou não, a arte dela é muito interessante. Das três histórias aqui, a que eu mais gostei definitivamente foi Shelter, né? Shelter é a mais interessante, porque Shelter é, é um... Todas elas se passam assim no futuro. Elas não se passam todas, as três histórias não se passam no mesmo universo, não, mas elas têm todas a mesma pegada temática, né? Aquele controle autoritário, toque de recolher, divisão de zonas, você não pode circular tranquilamente em todos os lugares. No Shelter tem esse casal que está indo para o shopping, né? E assim, no conceito da mitologia aqui da história, existe sempre essa ameaça nuclear que está em alta, e aí acontece ou não um ataque nuclear, e aí eles estão dentro do shopping, e o shopping é desenvolvido para sobreviver a ataques nucleares. Então o shopping se fecha todo, tem racionamento, tem tudo. Então todo esse grupo de pessoas que está dentro do shopping fica protegido, preso dentro do shopping, né? Até descobrirem o que está acontecendo. Só que aí os dias vão passando, meses vão passando, não vão passando, e aí começam as coisas a acontecerem, tipo assim, todo mundo, tipo assim, você não pode comer só o que você quiser, a gente tem que racionar comida. Quem vai ficar no controle disso? Quem vai dar ordem? E a área comum tá suja, quem tem que limpar? E aí começam a se criar as classes, né? E aí que entra... não adianta, é mais ou menos aquele caso do O Senhor das Moscas, né? Daquelas crianças que caem na ilha, se acidentam, dependendo, o navio naufraga, e eles ficam perdidos na ilha, e aí eles criam entre eles um grupo, uma casta com hierarquia, e aí um começa a maltratar o outro, tal. Um tema que foi explorado até em estudos, né? Tem um filme famoso chamado O Experimento, né? Tem a versão alemã e tem um remake americano, né? Mas baseado no estudo real de um cientista, um psicólogo, juntou um grupo de pessoas, né? Chamou no jornal, tal, e aí pegou, sei lá, 30 pessoas e falou assim, ó, decido aí, vocês vão ser prisioneiros, vocês vão ser guardas. E jogou eles nesse local como se fosse uma prisão. Metade é guarda, metade é prisioneiro, e a gente vai ficar observando. Só que aí eu não lembro, também não entra, que eu não quero entrar muito no que aconteceu, mas
basicamente eles começam a decidir por conta própria como se comportar. E aí quem está no poder, né, aquela coisa, o poder corrompe, o poder total corrompe totalmente. E aqui nesse shelter acontece isso, eles estão ali no shopping e aí começa a ter as caixas sociais e tudo mais. O Wondercity é uma história de amor, né? E aí é onde tudo é controlado. Para ter filho, você tem que fazer análise genética, não pode ter filho com qualquer pessoa, tem que ganhar o direito de ter filho. Então tem esse casal que acaba, né, decidindo por lá. E o 1996 também é aquela coisa, né? É muito engraçado que o cara vai comprar o carro e os carros têm o dono, para agradar mais a clientela, os carros têm os mortos embalsamados, né? E aí, se eu não me engano, o carro que tem o negro é mais barato, né? Tem todas essas coisas. Mas assim, independente do que a história aqui, o grande lance é a crítica social, como são. E é muito engraçado, né? Quando você lê livros sem saber o contexto, que, por exemplo, se você lê o 1984 de George Orwell, você fala assim, se ele escreveu isso baseado nisso, ele foi inspirado pelos nazistas. Só que o livro dele é bem anterior, ele se inspirou em outras coisas, mas como, assim, alguns grupos, os ditadores, eles se apropriam e reapropriam das mesmas técnicas. Então é muito interessante que essas histórias foram escritas aí, 76, 78, 83, e aí você vai ler hoje, né, eu li em 2025, né, se você lê em 2026, 2027, vai estar atual, você vai reconhecer, porque foi muito premonitório, entendeu? Muito, e assim, 78 você não tinha internet, você não tinha muitas das coisas assim que a gente tem hoje que transforma as pessoas escravas, né, escravas das telas, escravas das redes sociais, né? Então são diferentes formas de aprisionamento, né? São formas mais sofisticadas, e a Chantal, ela dialoga muito, ela fala muito sobre isso. Eu acho que vale muito a pena essa leitura. Vale muito a pena. Para quem gosta de. E é engraçado, né? Que social fiction é uma ficção social. É como se ela tivesse inventado um termo para o tipo de história que ela cria. É uma ficção social. Não é uma ficção científica, é uma ficção social. Muito interessante. Então, essa é a minha dica. Essa é a minha resenha, essa é a minha análise. Eu vou deixar o link, se vocês comprarem, se vocês querem comprar através do link, se vocês leram. Comenta aí o que vocês acharam. Eu acho que vale muito a pena para quem gosta de graphic novel e para quem gosta de literatura também. Para quem gosta de cinema, eu acho que essas diferentes mídias conversam entre si. Eu acho que vale a pena você ter na sua biblioteca, mesmo que você seja ficcionado por literatura, né? Você fala assim, não gosto de ler quadrinhos. Esse aqui é um quadrinho que pode ser uma porta de entrada para esse mundo, para esse tipo de mídia, que está no mesmo nível de qualquer livro já escrito. Fica a minha dica de hoje. Valeu, grande. Obrigado.